Boa noite a todos. Muito obrigada por estarem aqui. Pessoal, vamos chegando. Nós tivemos uns probleminhas técnicos aqui, 40 minutos de atraso. Desde já peço desculpa para todos. Imprevistos, infelizmente, acontecem, né? E por isso, pessoal, peço a paciência e a nossa live vai começar agora. Temos 2 convidados muito especiais. Então, convido vocês a ficar conosco, a compartilhar com seus amigos, com colegas de trabalho, porque tenho certeza que vai ser uma live muito rica, de muito conteúdo, um bate-papo que vai agregar muito no seu dia a dia, na sua empresa, no RH da sua empresa, né, que é o tema da nossa live. Então, pessoal, eu vou convidar agora aqui a Aline, uma grande parceira nossa, psicóloga, formada em coaching, pós-graduada em gestão de pessoa, super habilitada para falar sobre o assunto. E junto com ela vem o Matheus, um grande parceiro nosso agora da CDL, com a empresa RH Solids, que vem para agregar o comércio de Curvelo, com essa empresa fantástica que vocês vão conhecer mais em breve através da CDL. O Matheus é formado em administração, especialista em gestão comportamental, e trabalha nessa empresa fantástica que eu estou falando com vocês. Então, Aline, boa noite. Muito obrigada por estar conosco. Matheus, boa noite. E eu deixo a palavra com vocês agora, os mestres do assunto. Boa noite a todos. É uma satisfação muito grande estar aqui com vocês. Eu gostaria de agradecer, primeiramente, o convite da CDL aqui de Curvelo. Como a Gra falou, né, são grandes parceiros nossos. E agradecer também o Matheus, que também já é um parceiro meu, né, de trabalho. A gente tem parceria com as nossas empresas onde a gente trabalha, então é uma satisfação muito grande estar aqui com vocês, com a CDL e com o Matheus. Não, que ótimo receber essa recepção aí da Graciane e também da Aline. Boa noite, pessoal. Meu nome é Matheus. Trabalho na Solids aqui em Belo Horizonte, né? Estamos um pouquinho longe, mas é tudo pertinho. E espero aí que a gente possa tirar muitas dúvidas de vocês, conversar um pouco sobre RH e desmistificar um pouquinho desse tema aí. E tenho certeza que vai ser muito proveitoso. Matheus, a gente vai falar sobre o RH, né, nas pequenas empresas. Eu queria começar te fazendo uma pergunta. Você acha que é possível ter um RH ou fazer algumas ações de RH em empresas pequenas, por exemplo, empresas que têm 2 funcionários, 4, 10 funcionários? Você acha que é possível a gente ter essas ações? Não, excelente pergunta para a gente começar, Aline. E assim, eu falo muito disso porque a Solids nasceu a partir desse ponto, né? A gente atende majoritariamente pequenas e médias empresas. Então, sobre a sua pergunta, é claro que dá. Com certeza, preocupar com RH, seja numa grande empresa, numa pequena empresa, é uma coisa muito importante. A gente precisa sempre ter essa atenção, né? Os negócios, é uma frase que a Mônica, né, que é a nossa fundadora, ela fala bastante, que os negócios são feitos de pessoas. E se a gente, o RH, né, setor de recursos humanos, ele nasce muito com essa prerrogativa de cuidar das pessoas do meu negócio, né, de trazer tudo isso à tona, criar ações, cuidar das pessoas de fato. Então, tenho certeza, toda empresa ela precisa ter um RH, né? Ou pelo menos ela precisa de ter uma pessoa que assuma esse papel. E pode ser, né, no caso da gente falando de pequenas empresas, esse papel ele pode ser assumido pelo dono, enfim. Mas é uma coisa que a gente tem que ter preocupação no nosso dia a dia, com certeza, assim, sem dúvida alguma. Acho que uma empresa que ela não tem um RH hoje bem... que ela não tem ações de RH, que ela não tem um RH minimamente estruturado, né, eu acho que ela está fadada a fracassar algumas vezes, de ter muita dificuldade com alguns pontos. Então, tem que ter, na minha opinião, né? Não sei o que você pensa um pouquinho sobre o assunto também, mas a gente na Solids recebe essa pergunta quase todo dia, falando sério com vocês aqui. Se eu tenho 10 pessoas, 15 pessoas, 2 pessoas, eu tenho que cuidar, sim, dessas pessoas que estão dentro do meu negócio.
Eu concordo, sim, com o seu posicionamento, e eu acredito que nas pequenas empresas, lógico que em todas as empresas é importante a gente ter esse olhar para as pessoas, mas nas pequenas empresas é importante a gente ter um olhar bem cuidadoso, porque a quantidade de pessoas é menor para fazer o negócio funcionar. Então, eu preciso cuidar muito bem das pessoas, porque eu preciso daquelas 2, 3, 4, 10 pessoas para fazer a minha empresa evoluir, né, e dar os resultados que a gente espera. Então, concordo, sim. Fazer a roda girar. Isso aí. E principalmente agora também, né, Matheus, nesse momento da pandemia, a gente precisa investir muito mais nas pessoas, porque é um momento desafiador. Então, se eu não tenho os funcionários que estão engajados com esse propósito, que não tem esse sentimento de pertencimento com a empresa, porque é um momento onde que a gente tem que se reinventar, é um momento onde a gente tem que buscar novas soluções, tem que ser criativos, né, para conseguir passar por esse momento com o mínimo de impacto possível, porque sem impacto, acredito que é muito difícil, né? Então, a gente ter pessoas na nossa equipe que estão dispostas a não sentar em cima do problema, né, mas fazer parte da solução do problema, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, é extremamente importante. Então, eu acredito que os esforços em direção ao olhar para as pessoas é muito importante, principalmente nesse momento agora. Exato, eu concordo com você, assim, gênero, número e grau, porque um dos pontos que eu digo bastante, às vezes as pessoas acham que isso é clichê, né, pessoal? Até pontuando isso, porque soa como um clichê, de fato, quando a gente fala, negócios são feitos de pessoas, né? Se você parar para pensar, se você parar hoje e tirar todo mundo da sua empresa, ela para de funcionar, ela não funciona mais, não tem jeito, né? E no momento, você falou perfeitamente, eu acho que nesse momento de crise, né, que a gente está vivendo, as coisas estão caminhando para melhorar, né? Mas a gente ainda está encontrando, né, muitas soluções criativas, elas sempre vêm de gente, sempre vem de gente. Então, você falou muito sobre, eu gostei desse ponto que você trouxe, que foi essa sensação, esse sentimento de pertencimento, né? E isso é muito legal de pensar. Se a pessoa não se sente parte do negócio, se ela não sente que ali dentro, né, dentro daquele ambiente, que tem uma orientação para pessoas, o que acontece com ela? Ela fica desmotivada, né? Ela não se vê como uma dona do negócio, como uma pessoa que faz parte daquilo tudo, né? Ela começa, literalmente, ela começa a se ver como um objeto, né? Como uma pessoa que está ali e estou ali fazendo um determinado tipo de trabalho, é só isso. Então, o RH ele tem uma atuação muito forte nisso, ou a pessoa que estiver cuidando disso. Ela tem que fazer a pessoa se sentir pertencente à organização, porque aí sim, com ela motivada, com ela conseguindo aí, tendo esse sentimento de pertencimento, vendo que ela é parte crucial do negócio, aí sim, ela começa a gerar soluções mais inteligentes, né? Ela começa a se doar mais para o negócio também, porque a gente se doa mais quando a gente está mais à vontade, né? Quando a gente está motivado a fazer alguma coisa. Então, assim, eu acho que esse tema você falou muito de pequenas empresas também, né, Aline? De como que isso é mais importante ainda para uma pequena empresa. Numa pequena empresa, gente, o impacto que uma pessoa tem no negócio ele é gigantesco. Ele é muito maior, né? Numa empresa grande, eu já consigo ter uma série de coisas. Bom, vou até dar um exemplo aqui de qualquer empresa, tá? Vamos pegar uma concessionária grande aí, qualquer uma delas. Se ela pede um vendedor, ela já tem todo esse conhecimento, né, dentro do negócio, ela já consegue recrutar e selecionar com muita facilidade. Agora, quando eu tenho um negócio pequenininho, se eu perder um vendedor, às vezes eu estou perdendo uma quantidade de conhecimento que é imensurável, né? E às vezes eu vou perder uma produtividade ali, né? Que para o meu negócio, a porcentagem de vendas que aquela pessoa faz, ela é muito relevante. Então, para uma pequena empresa, nem consigo te falar o tanto que eu acho crucial, assim, nesse ponto, alguém atuando nessa frente. Ô, Matheus, e principalmente na área de vendas, a gente fala muito hoje em dia sobre a experiência do cliente, né? E igual a gente estava conversando essa semana, né, nas nossas reuniões, é importante também a gente
cuidar da experiência do funcionário na empresa. Porque a gente olha muito da porta para fora, né? Vamos dizer assim, quem são as pessoas que vão entrar na minha loja, na minha empresa, que vão ser meus clientes, eu quero proporcionar a melhor experiência para esse cliente. E o nosso funcionário? Muitas vezes a gente não tem esse olhar para o funcionário, que esse funcionário tenha também a melhor experiência em relação à nossa empresa. E assim, os funcionários, eles são os maiores propagadores da marca da empresa, né? Então é importante a gente vender para o cliente, mas é muito importante também a gente vender a nossa imagem para o nosso próprio funcionário. Então, proporcionar a ele uma experiência positiva, porque isso torna até a empresa mais atrativa. E se a empresa é atrativa, eu consigo captar mais pessoas que têm interesse em trabalhar na empresa, eu vou buscar os melhores talentos e, consequentemente, eu vou melhorar a produtividade e o rendimento da minha empresa. Então, ter uma boa imagem também é um fator importante para a produtividade, para o rendimento, né? Ter uma boa imagem, ter uma boa credibilidade, ter uma boa reputação. Isso começa muito de dentro da empresa, né? Como a empresa trata os seus funcionários. Travou? Isso, é que eu gosto muito, não travou não? Mas vamos lá então. Na história, assim, eu gosto muito de falar da história do RH, né? E é um tema que eu gosto muito porque a gente consegue ver as organizações, assim como qualquer outro setor que a gente tiver, né? Qualquer outra coisa que a gente for tocar. A tecnologia, ela desenvolve, né? Ela vai tendo as fases dela e não é diferente dentro de uma organização. Ela também tem as fases. E lá atrás, quando a gente falava de... eu vou voltar há muito tempo, tá, gente? Mas, assim, entendam bem. Quando a gente falava de Taylor, Ford, né? E até início, meados aí de 1900, né? 1950, 60, 70, entrando em 80 aí para 90, a gente tinha, né, organizações que elas precisavam controlar muito, certo? Então, o que acontecia com o RH? O RH era visto como um setor que precisava ter controle de pessoas, né? Então, o que é isso? Eu tenho que fazer ali o DP, eu tenho que fazer o monitoramento dos meus colaboradores, e o RH serve para isso. O RH veio e ele precisa de fazer isso aqui dentro do meu negócio. Numa segunda etapa, o que começou a acontecer, né? A gente veio entrando, a tecnologia veio entrando, né? Então, eu tenho 24 anos aí, eu ainda vi a internet de escada, né? Então, a tecnologia entrando e a gente começou a valorizar. É uma era que a gente chama também de tecnológica, mas é uma era onde o conhecimento ele era muito relevante. Então, o que o RH entra para fazer? Ele entra para recrutar e selecionar as pessoas que mais conhecem do mercado. Eu preciso de um RH ativo nessa parte, que ele recruta e seleciona e traz as melhores pessoas para dentro do meu negócio. E dentro de casa, o que ele vai fazer? Ele vai desenvolver as pessoas. Ele vai dar mais conhecimento para a nossa organização, né? Ele tem que buscar o tempo inteiro. E aí vem uma evolução muito grande. O RH começa a experiência do sucesso do cliente. E também trabalho com RH, né, todo dia. E a experiência do colaborador hoje é a coisa que a gente mais fala. Por quê? Eu falo muito que a gente está vivendo a era... Muitas pessoas ainda acham que é a era do conhecimento. Gente, a era do conhecimento acabou. Virou a era da informação, né? Tudo, se você pegar na internet, tudo que você vai ler, né, são pessoas aí te falando que você tem que gerenciar a sua atenção, prestar atenção no que você está fazendo, né? Por quê? Na era da informação, o que está acontecendo? O poder, ele deixa de ser da organização e ele passa a ser do colaborador, né? Do candidato. Igual a gente fala com o tempo inteiro que o poder passou para o cliente, né? Por quê? Hoje em dia, vamos pegar aí até um caso de novo da concessionária, vou continuar com esse exemplo. Você quer comprar um carro, você já vai, entra no YouTube, vê o que está acontecendo, você já sabe, se você quiser lá, você pode ir fazer um test drive, né? Você vai ter um youtuber aí, bem provavelmente, falando de fazendo um review, né, do carro, algo do tipo. E nas organizações isso não é diferente. Se a pessoa ela não vive, né? Se o RH, se eu não tenho uma pessoa que ela é focada em trabalhar a experiência do colaborador dentro da organização, a gente tem um problema. Por quê?
Porque eu não consigo fazer com que as pessoas vivam um bom ambiente dentro da minha organização, né? Não consigo gerar pessoas satisfeitas, eu não consigo treinar essas pessoas, eu não consigo fazer um processo de aculturação daquela pessoa legal, né, para dentro do meu negócio, para que ela entenda os valores, enfim. Eu não tenho um plano de carreira, às vezes eu não consigo dar essa visão para o funcionário, né? Ele não consegue ver isso, o colaborador ali da organização. Ele sente que ele nunca recebe um retorno, um feedback, ninguém se preocupa para falar da performance dele, ele não é reconhecido, né? O que isso vai acabando gerando? Você falou uma frase aí fenomenal, né? A pessoa, ela não tem ânimo mais para trabalhar, ela começa a espalhar isso para pessoas que estão na volta dela, né? Ela começa a falar da empresa, pontuar alguns pontos de melhoria, isso não por mal, né? Nem por nada, mas é porque tem, de fato, aqueles pontos de melhoria. E aí a experiência da pessoa é tão ruim que aí você vai entrar naquele... Hoje em dia, né? A gente tem Glassdoor, que é o antigo Love Mondays, que bombava aí, né? Que a maioria das pessoas deve conhecer, onde falava de salário, esse tipo de coisa. Hoje em dia, gente, tá tudo ali. Se eu quiser saber da sua organização, eu entro e olho, né? Quando eu me candidato, né? Eu pego o meu LinkedIn, entro e olho. Eu ligo para um amigo meu que já trabalhou e pergunto para ele como que é trabalhar lá. As pessoas, elas pararam de valorizar algumas coisas que você diz perfeitamente que é experiência e elas deixaram de valorizar outras coisas que vinham no passado. Você não tem RH, você não cuida de experiência do colaborador, né? Se não tem uma pessoa que ela está focada em fazer isso, né? Acabou, não tem experiência do colaborador, sua marca não é bem vista dentro do mercado, você não consegue treinar as pessoas para que elas tenham as competências essenciais e por aí vai, né? Já falei demais, né, sobre esse assunto aqui, mas assim, realmente que eu enxergo. Se você não fizer esse dever da experiência do colaborador, que você citou muito bem, né, não tem jeito, as coisas não fluem. Então, aí a gente está falando da questão da experiência do colaborador na empresa, mas muitas vezes as pessoas ainda enxergam o RH, primeiro, às vezes algumas pessoas confundem o RH com o departamento pessoal. Acho que é importante a gente dar esse passo atrás, assim, para fazer esse alinhamento. Então, algumas pessoas entendem que o RH é o departamento pessoal. O departamento pessoal, ele é responsável pela parte mais burocrática, né? Documentação, admissão, demissão, férias. E já o RH, como o próprio nome fala, né? A gente cuida dos recursos humanos, a gente vai fazer a gestão do fator humano dentro da organização. E algumas pessoas ainda têm esse entendimento de RH, mas ainda acreditam que o RH é só o recrutamento e seleção. Ou, às vezes, entendem que o RH é só recrutamento, seleção e treinamento. E não é só isso, né, Matheus? Quando a gente fala de experiência, a gente está falando de clima organizacional. Quando eu falo de satisfação do cliente, do funcionário, eu estou falando se o clima da organização é favorável para o desempenho das pessoas, né? Eu falo que eu preciso entender se a comunicação dentro da empresa é uma comunicação transparente, se ela é fluida, se ela chega da maneira como ela deveria chegar. O treinamento, ele é importante, mas não é só o treinamento, tem a parte do desenvolvimento de pessoas. A gente precisa também medir, mesmo que são fatores humanos, mas a gente precisa medir esses fatores humanos, né? Quais são, como que é o desempenho das pessoas, como que eu posso criar um plano de desenvolvimento para essas pessoas a partir da avaliação de desempenho que eu fiz. Então, quando eu falo de satisfação, eu falo de tudo isso, né? O RH, ele tem vários subsistemas, vários recursos que a gente pode usar para fazer essa gestão do fator humano dentro da empresa, até mesmo na saída do funcionário. Quando o funcionário está saindo, eu posso aplicar nele uma entrevista de desligamento. Tem uma frase que eu gosto sempre de falar, que é reclamação do cliente é o melhor presente. Então, eu gosto sempre de usar isso quando a gente vai fazer entrevista de desligamento. A reclamação do cliente é o melhor presente. Porque se um funcionário, na hora que ele está saindo da empresa, ele não tem, entre aspas, tá? Ele não tem mais nada a perder, vamos dizer assim. Então, é o momento que ele está mais aberto a dizer aquilo que a empresa precisa melhorar.
Então, a gente precisa estar disposto também a escutar o funcionário que está saindo da empresa, porque é uma oportunidade de você fazer um diagnóstico interno, promover ações que possam desenvolver não só as pessoas que ficaram, mas a organização como um todo, revisitar processos, revisitar posturas, comportamentos, seja de colega, seja de liderança, né? Para que a gente possa também fazer esse desenvolvimento organizacional. Então, quando a gente fala de experiência do funcionário, não só a experiência do cliente, envolve tudo isso, são vários fatores, não é só o recrutamento e seleção. Não adianta eu só fazer um recrutamento e seleção bem feito e não cuidar da entrada desse funcionário, fazer uma boa integração com esse funcionário, mostrar para ele qual que é a cultura da empresa, o que se espera dele, né? Qual que é a nossa missão, onde a gente quer qual que é a nossa razão de existir. Porque a nossa missão é por que fazemos o que fazemos. Às vezes o funcionário está ali, o que você faz aqui? Eu vendo. Tá, mas qual que é o objetivo maior dessa empresa? Qual que é a visão da empresa? Onde eu quero chegar? Às vezes os gestores falam, corre, a gente precisa correr, mas eu vou correr para onde? Eu vou correr por quê? Por qual objetivo? Então, eu tenho que saber aonde que a empresa quer chegar, até mesmo para eu saber o que eu preciso fazer para ajudar a empresa a chegar lá. E os valores são extremamente importantes, porque os nossos comportamentos, eles representam quais são os nossos valores. E lá no atendimento ao cliente, o que o seu funcionário vai expressar é aquilo que tá alinhado com os valores deles. E nem sempre o valor do funcionário está alinhado com os valores da empresa. Às vezes, o funcionário nem sabe quais são os valores da empresa. Como que eu vou alinhar o meu valor ao valor da empresa, sendo que eu nem conheço? O que é importante para essa empresa? É importante aqui valorizar o relacionamento e o bom trato entre as pessoas. Aqui é importante a gente ter transparência. O que é? Às vezes as pessoas não sabem, não está bem delimitado. E a missão, visão e valores não pode ser só um quadro na parede. Tem que ser a forma como as pessoas se comportam por aqui. Né? Quando um cliente chega e olha lá, né, na parede a missão, visão e valores, aquilo precisa expressar qual que é a real cultura. Então, olhar para a cultura da empresa também é extremamente importante. Faz sentido para você? Faz total. Eu acho que se eu entrar nessa tema, você sabe que na época, a primeira coisa que eu falo assim, RH é o guardião da cultura. Ele é quem guarda, né? Ele tem que ser a pessoa que defende isso, né? Então, você falou muito bem, missão, visão e valores, para mim, assim, na administração a gente chama de estratégia, né? Que é estratégia organizacional. E aí é muito bonito quando a gente fala. Mas a cultura é a estratégia na prática. É o que eu realmente vivo. São os hábitos organizacionais. O que aqueles rituais estão passando, né? O que aquilo ali está traduzindo para as pessoas que estão dentro do negócio. E quando eu falo isso dentro de uma pequena empresa, gente, porque quando se fala de estratégia, cultura, as pessoas pensam, isso só está em negócios grandes, né? Muito pelo contrário, cultura está em qualquer lugar, né? Cultura é ali um conjunto de hábitos, rituais, né? Crenças que um grupo tem. E uma empresa ela não deixa de ser um grupo, né? Por ela ter 3 ou por ela ter 5.000, né? Então, o que está sendo traduzido ali? O que está mostrando? O que aquela pessoa realmente valoriza? Eu lembro muito que quando você fez uma ação aí na empresa, né? Na casa do celular, que a gente estava conversando, que foi até uma que eu comentei com você essa semana, que foi a do abraço, né? Que que você postava uma foto, né? Com uma pessoa, eu não me recordo direito se era no Digo, né? Mas você tinha que postar uma foto com uma pessoa ali e colocar o que um monte de gente começou a tirar, né? Foto abraçando um colega de trabalho, uma pessoa que ele valorizava. E isso mostra muito da cultura, né? Mostra um pouquinho ali da minha empresa, o que a gente valoriza. A gente valoriza essa questão de amizade, né? Esse tipo de coisa. E o que eu te falo, assim, fica claro, tá? Isso aí é muito importante. A cultura, ela tá diretamente ligada ao que as pessoas têm tanto falado hoje, que é a experiência do colaborador,
né? Como é que você está tratando essa pessoa no recrutamento e seleção quando ela está entrando? Né? Você está sendo cordial? Você é pontual com essa pessoa? Né? Você marca uma entrevista, você realmente aparece, né? Que acontece bastante aí, às vezes a gente uma pessoa não comparecer, né? Não só a pessoa, o candidato, mas também a empresa não comparecer, né? E assim, o que você está passando nesse primeiro momento? A pessoa está tendo o primeiro contato dela com a sua empresa, né? O que você está passando para ela? Ó, quando eu não sou pontual, né? Eu estou mostrando uma coisa. Quando eu não sou pontual, não estou aparecendo no horário na entrevista, por menor que isso seja, isso está mostrando uma coisa, né? Agora, quais que são as ações de reconhecimento? Você reconhece as pessoas, suas ações de reconhecimento, elas fazem sentido dentro do negócio, né? O que você está fazendo ali por trás para reconhecer uma pessoa, às vezes, sei lá, abre aspas, tá? Um funcionário do mês. Por que ele está ganhando aquele prêmio? Né? O que está por trás dele tá ganhando? Ah, é porque ele foi a pessoa que mais vendeu dentro do mês. Exemplo, vamos voltar de novo no comercial. Você está mostrando uma coisa de novo. Você está pontuando mais uma questão aí dentro, mesmo sem perceber. Você falou muito da demissão e da hora que a gente consegue aí receber, né, esse feedback do cliente que está saindo do nosso negócio. E eu gosto muito de falar também, nada, na hora que tá passando ali, uma pessoa está passando pela entrevista de desligamento, presta atenção na maneira que você está tratando ela, porque a experiência dela vai ser passada para as outras pessoas. As pessoas vão comentar, vai ter essa Às vezes conversa. fala assim, me tratavam dessa forma, mas no dia que eu saí, que não era mais útil para a empresa, nem se importaram comigo, né? Exato. Isso diz muito sobre o negócio. Mais uma vez, né? Você está gastando tempo para desenvolver as pessoas, você dá feedback para elas, né? Se é uma pessoa realmente preocupada que para ali uma vez por mês para ver os resultados das pessoas, conversar com elas, criar um plano para elas, né? Às vezes esse plano pode até não ser dentro da sua organização, né? Mas olha o tanto de gente que sai de uma organização e sai falando de uma maneira positiva, né? Aquela organização foi maravilhosa para mim, ela mudou minha vida, foi minha primeira oportunidade de trabalho, e isso muitas vezes acontece na pequena empresa, e a pessoa é muito grata, né? E ela acaba repassando isso para frente, que traz para a gente talentos mais legais. Eu, assim, para falar desse ponto de cultura, eu acho que não tem jeito, tem que falar de RH, né? Eu estou mudando, tá, Aline? Eu estou mudando esse conceito aí de RH por conta da palavra recursos, né? Tem muita gente falando disso no mercado. E, por exemplo, na Solids a gente chama de Human Intelligence, né? Então, inteligência humana, né? Que é chama o nosso setor. Muitas empresas têm chamado de gente e gestão, né? Tem empresa que só chama de gente. Tá mudando tudo. Aqui né? a gente já Por está quê? usando, eu já tenho usado o termo DHO, que é desenvolvimento humano e organizacional. Porque todas as ações que a gente faz Perfeito. estão ligadas ao desenvolvimento das pessoas e da organização. Porque, por exemplo, só te cortando um pouquinho, porque se a gente Claro, fica à cria, por vontade. exemplo, um plano de sucessão, se eu faço uma avaliação, eu faço um mapeamento dos talentos da empresa e faço um mapeamento de quem vai suceder algum cargo de liderança, né? Ou até o dono da empresa, né? Falando das pequenas empresas, se eu já estou preparando alguém que é sucessor de um líder, de uma cadeira de liderança dentro dessa empresa, eu estou falando do desenvolvimento organizacional, porque eu já estou colocando uma pessoa preparada, já estou fazendo esse plano de desenvolvimento para preparar alguém que vai assumir essa cadeira no futuro. Então, eu estou fazendo ao mesmo tempo o desenvolvimento dessa pessoa e ao mesmo tempo o desenvolvimento da organização, para não ter essa lacuna, esse gap de troca de gestão, né? É isso, eu estou falando exatamente disso, né? Como que os nomes, a gente está mudando o nome do setor, porque não é mais recursos humanos. A gente não quer falar mais recursos humanos, né? É gente, é DHO, né? Então, assim, isso mostra muito como que essa mentalidade está mudando. São nessas mudanças sutis que a gente vai percebendo, né? E eu até vou te pedir licença aí para fazer uma pontuação que vai fugir um pouco disso. Quando eu vejo, né, eu formado em administração aí, né, espero muito aí um dia estar entrando de cabeça no empreendedorismo também, né, um dia empreender aí. E eu fico me perguntando às vezes, a pessoa ela tem uma empresa pequena, ela sonha que essa empresa cresça, né? Não tô, quando eu falo de crescer, não é crescer para virar
uma empresa gigante, né, gente? Mas que cresça em faturamento, que cresça uma unidade, né? Ter uma unidade a mais. E as pessoas, muitas vezes, elas vão pensando em um tanto de coisa assim que eu fico assustado, né? A gente, na administração, a gente aprende tudo. A gente vai aprender sobre como redesenhar os processos organizacionais, como criar esses processos para que eles fiquem redondos, como é que a gente vai fazer essa relação com o fornecedor, né? Como que a gente vai tratar as finanças da empresa, o marketing, esse tipo de coisa. E aí a gente esquece do principal, que eu diria, que são as pessoas. A pessoa vai lá, ela gasta um dia cuidando das finanças, um dia ela cuida do marketing, um dia ela cuida do estoque, um dia ela cuida do, enfim, de mais alguma coisa aí, ela vai para o comercial, vai para a linha de frente, né? E um dia ali ela senta e vai mexer com controles internos, por exemplo. Mas aí ela não gasta nenhum dia desse com pessoas, né? Ela quer crescer o negócio dela, ela quer transformar o negócio, quer que o negócio vá para um outro patamar, e ela não gasta um tempinho dela para participar de uma entrevista de recrutamento e seleção, para conhecer as pessoas que estão entrando, né? Ela não consegue parar para sentar, poxa, e dar um feedback no colaborador, né? Vezes onde o dono, né, às vezes está mais ligado, né, ao negócio, ele não para dar um feedback, Às não vezes até para um para boas-vindas, reconhecer, né, né, Matheus? Quando para a virar pessoa para a está pessoa e dar entrando bom, às vezes a pessoa está entrando na empresa olá, e o gestor não tem tempo para dar um boas-vindas, mostrar, olha, aqui fica a água, se você sentir sede, né? Vem aqui beber uma água, aqui fica o banheiro. Então, às vezes a pessoa entra e fica perdida, porque ela não tem uma integração, ela não foi integrada, não foi ambientada com a empresa. Olha, isso aqui é seu computador, sua mesa, ou isso aqui que você tem que vender, o estoque fica aqui, mas não faz essa ambientação. E acho que esses primeiros dias do funcionário na empresa, do funcionário novo na empresa, é extremamente importante. E a gente tem também uma crença que a empresa é o lugar do não sentir. Então, aqui eu tenho que ser forte, eu não posso chorar, não posso demonstrar sentimento, aqui eu sou profissional. Mas o profissional é gente. Então, quando a gente fala de gente, a gente está falando que as empresas, cada vez mais, precisam abrir espaço para o fator humano mesmo. sim. Então, qual é o problema de eu falar de sentimentos na empresa? Hoje em dia, um tema que é muito falado e que eu mesma é um tema que eu adoro é a vulnerabilidade, né? Todos nós, como pessoas, né, como gente, como humanos, temos vulnerabilidades. Nós sentimos medo, né? Nós sentimos insegurança. Por que a gente não pode ter esse espaço para falar de sentimentos dentro da empresa? É uma Assim, crença de que aqui é o lugar de todo mundo ser mim. forte. Aqui é o lugar de todo mundo ser forte. Aqui é o lugar de eu ser firme. Mas eu posso ser firme e gentil ao mesmo tempo. Eu posso ser humana e ao mesmo tempo não deixar de ser uma boa profissional. Por isso, eu posso falar do meu sentimento e nem por isso eu ser fraca. Ser frágil por isso, né? Não, sim, para mim você falou tudo. Você pontuou muito legal mesmo, porque assim, até deu uma travada para mim, Aline, desculpa se eu te interrompi, tá? Não sei se eu te interrompi. Você falou muito você trouxe esse tema de vulnerabilidade, né? E como que a gente precisa mudar essa mentalidade. Isso está lá no controle, gente. Isso está lá atrás. Eu não estou falando que o líder hoje não precisa controlar, não. O líder, ele é responsável, sim, né? Por essas questões, ele tem que controlar o resultado, ele tem que cobrar as pessoas quando elas têm que ser cobradas, mas ele também tem que ser um ombro amigo quando elas precisam de um ombro amigo, né? E assim, isso tudo que eu estou te falando, ó, se eu fosse levar para uma pequena empresa, muitas vezes não tem uma ação de reconhecimento, né? Ninguém para uma vez ali para dar um tapinha nas costas e falar assim, ô meu amigo, muito obrigado, né, pelo seu trabalho, você teve um resultado muito legal nesse último mês, ajudou o nosso negócio demais, isso é muito importante aqui para a gente, né? O tanto que isso muda, isso é uma coisa tão sutil, sabe? E eu gosto, assim, para mim esse é o ponto. À medida que você cresce o seu negócio vai crescendo, obviamente você vai ter que gastar cada vez mais tempo, né? Investir cada vez mais tempo cuidando ali das pessoas. É óbvio. Se uma empresa que tem 2 pessoas, né? Eu consigo fazer uma gestão, eu estou colocando aí uma micro, né? Empresa. Se eu estou ali com 2 pessoas, eu tenho que fazer um tipo de gestão. Eu vou gastar tempo
X, né? Se eu tenho 15, eu vou gastar X mais 3, né? Se eu tenho 3.000, aí eu vou ter que ter um setor de RH, enfim. Então, o que eu enxergo, assim, e que eu vejo como um tabu muito grande para as pessoas entenderem ainda, né? E as dificuldades dos negócios, nenhum desmerecendo, né? Entendo as dificuldades, muitas vezes a gente tem pequenos negócios, principalmente no Brasil, eles sofrem muito, né? Pelo nosso próprio país, é um país difícil de se empreender, mas a gente tem que mudar essa nossa mentalidade, porque a chave está nas pessoas que andam com a gente, né? Então, se você não investe tempo, poxa, eu não tenho tempo para fazer esse recrutamento e seleção bem, né? A pessoa fica assim, nossa, mas eu vou contratar um serviço de um autônomo, né? Uma pessoa que trabalha aí recrutando e selecionando, e isso vai me custar X. Mas você já pensou assim, isso a gente fala demais na ação, tá? Qual que é o custo de você contratar uma pessoa que ela não está alinhada com o seu negócio? Acho que as pessoas, às vezes, elas não param para pensar Não nisso, é um né? custo, O é custo que investimento, isso... né, Matheus? É virar e pensar que Exato, o RH não é um custo, é um investimento, porque às vezes o RH não, exatamente. às vezes o RH não está diretamente ligado ao faturamento da empresa, às vezes até está, e às vezes não está ligado ao faturamento, mas está ligado ao custo evitado, porque o RH evita muito custo. Exato. Perfeito, Aline. Eu acho que dessa parte a gente conversa bastante, né? E assim, esse ponto que você trouxe aí do custo para o investimento. Poxa, olha isso, a gente está falando de uma contratação de uma pessoa errada, né? Na Solids lá a gente tem até uma calculadora que ela chama contratar caro, contratar errado custa caro, né? Isso. E aí a gente tem lá a nossa calculadora que faz os cálculozinhos para você ver, né? E assim, é uma coisa que eu fico impressionado, assim. As pessoas, elas só pensam que, olha, eu vou, sei lá, um exemplo, tá? Não, realmente não sei os valores disso hoje no mercado. Vou contratar uma pessoa que é um autônomo. Ele tá me cobrando aqui R$ 400 para fazer esse recrutamento e seleção para mim, né? Para ele fazer um recrutamento, usar um assessment, enfim, fazer todas as etapas para mim, essas coisas. O custo de você contratar uma pessoa errada, às vezes por um mês, que aquela pessoa ela não rendeu o esperado, né? Pode ser absurdo para o seu negócio, né? De eu ter ali uma pessoa que ela não está preparada ali para assumir aquele posto, por exemplo. De eu ter que desenvolver aquela pessoa até ela chegar nesse ponto, né? E aí eu nem vou entrar em custo de pessoal, não, que esse não é a minha especialidade. O departamento pessoal tem que deixar para quem sabe mais que eu falar aí. Mas assim, o custo disso, em questões trabalhistas, né, digamos assim, é gigantesco. Contratar errado custa muito caro. E não é o custo só com a rescisão, né, Matheus? É o custo Exato. também do tempo, porque o tempo que você investe para treinar uma pessoa, para desenvolver uma pessoa, para ela ficar 1 mês, 2 meses e sair, é dinheiro jogado fora também, porque aquele profissional que está treinando o novo funcionário, a hora dele custa alguma coisa. Então, o tempo Muito. perdido é perda de dinheiro também. Exato. Vou até fazer um paralelo com o que você disse, né, do vendedor. Eu estou com o exemplo da concessionária na minha cabeça. Não sei o que aconteceu com a concessionária hoje que ficou aqui na minha cabeça. Mas olha assim, você desloca uma pessoa do salão de vendas para ela treinar essa pessoa, para ela apoiar essa pessoa. Quanto que ela está deixando de vender lá? É por isso que sempre que eu falo com os meus clientes, eu falo muito disso. Fazer o retorno do investimento do RH é muito difícil, porque ele está muito nessas coisas, ele está muito no si, né? Ah, se eu fizer isso aqui, vai acontecer. Pode ser que a pessoa venda menos, né? Pode ser que aconteça isso aqui em tal lugar. Às vezes a gente não consegue juntar a causa com o efeito, muitas vezes no RH, né? Não consegue deixar isso muito claro, porque é difícil. Eu estou deslocando uma pessoa para treinar, eu não sei se ela vai deixar de vender. Como é que eu vou precisar? Às vezes o dia lá estava péssimo e não ia vender mesmo, né? Mas o ponto que eu quero trazer, assim, principal dessa nossa discussão, e que foi muito legal esse ponto que você falou muito da questão de evitar custos, esse tipo de coisa. Hoje em dia,
eu vi RH, ele tem que assumir o papel, né, de assumir os indicadores do negócio. E a gente tem, assim, por muito tempo o RH ficou muito focado em rotatividade, em tempo médio de recrutamento e seleção, que são coisas muito importantes. Mas o RH, gente, ele tem um impacto no negócio que é gigantesco, né? Quando eu faço uma ação que motiva as pessoas, qual que é o valor que isso traz? Você consegue mensurar? Não tem como, né? Mas traz um valor muito grande para a organização. As pessoas falando bem, é um funcionário mais motivado que na hora que ele vai para a ponta, né? Ele trata as pessoas melhor, né? Às vezes, e traz um retorno gigante para a empresa por conta disso. Então, assim, eu acho que muitas vezes a gente não consegue ir linkando essas coisas. As pessoas têm um pouco de dificuldade de enxergar esse sistema. Eu coloco o RH no centro desse sistema, tá? Não é porque que eu trabalho com RH e estou super defendendo o RH, né, gente? Mas porque pessoas, são pessoas. Todo negócio ele é construído a partir de pessoas. O RH ele está no centro. E por isso que é tão importante a questão, né, que a gente estava falando de trabalhar o fator humano. Parece uma bobagem, mas quando eu faço um dia da gentileza na empresa, uma semana da gentileza, o dia do amigo, o dia da gratidão, o mês da generosidade, por exemplo, eu estou cuidando do clima, eu estou cuidando dos relacionamentos, quando as pessoas, eu estou cuidando do pertencimento, né? As pessoas se conectam mais com a empresa, elas se sentem mais pertencentes, sabendo que a empresa valoriza isso. Então, a gente precisa abrir espaço. E não é uma ação porque é bonito fazer isso, porque vou ficar bem na fita, é porque é estratégico também, né? A gente está falando de contratação, eu estou com uma pergunta aqui, Matheus. Eu vou até vou deixar você iniciar a resposta e depois eu complemento. Como é o método de perfil utilizado? Acredito que a pessoa está perguntando sobre sobre a ferramenta, né, do Profiler. Eu vou deixar você falar e aí eu vou complementando aqui. Vou passar a palavra para você. Legal. Assim, vou entrar um pouquinho na Solids, então, né? Agora eu vou ter que falar um pouquinho. Quem fez a pergunta foi o Rodrigo da Rede Albatross. Rodrigo da Rede Albatross? Isso. Ele está perguntando como é o método de perfil utilizado. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Rodrigo, pela pergunta. Vou tentar explicar assim, muito da maneira que a gente acredita, né? Quando a gente vai recrutar uma pessoa, em qualquer lugar que seja, né? A gente tem 3 pilares que são defendidos dentro de questões de que as pessoas elas têm que ter competências comportamentais e estratégicas, certo? Na Solids, Mateus, a gente preza muito, né? Matheus, A nossa atuação, ela é muito... repete, por favor, porque a sua conexão travou e talvez as pessoas possam não ter entendido o início da sua fala. Tá bom, vou voltar aqui, vou falar de novo. São 3 pilares. O pilar que a gente chama de técnico, comportamental e de negócio, certo? No pilar técnico, realmente a gente entender. Eu vou falar um pouco até de recrutamento e seleção e a maneira que eu acredito, tá? E aí vou entrar um pouquinho com a Solids. No pilar técnico, a gente tem que entender se uma pessoa ela tem capacitação técnica para ocupar aquele cargo que ela está ocupando, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Se eu vou contratar um mecânico, né, uma pessoa para trabalhar aí na oficina, eu preciso muitas vezes de uma pessoa que tenha um curso técnico em mecânica, né? Eu preciso que a pessoa tenha determinado tipo de certificação, que ela tenha tantos anos de experiência. Isso normalmente está muito no currículo. O que acontecia muito no passado? As pessoas contratavam muito com base nesse fator. Até que eu falei no início da live que era a era do conhecimento. Hoje em dia, o que acontece? A gente tem muito questões comportamentais que estão movendo aí, né? E a Solids, ela trabalha exatamente nisso com o Profiler. Então, a gente pontua aí que existem 4 perfis, que é o executor, planejador, comunicador e analista, né? E cada perfil desse, ele tem determinados pontos ali dentro do comportamento, né, dentro de competências comportamentais que ele possui. Isso, características comportamentais que ele possui. Então, aí,
que a gente fala muito, e que é a frase que é até um certo bordão na Solids, mas de fato a gente tem diversas pesquisas, vocês podem até jogar no Google aí depois para vocês verem. Mas é o que? As pessoas contratam muito pelo currículo e demitem pelo comportamento, porque a pessoa não tem um comportamento legal. E a Solids, o que ela faz? O nosso teste, que é o assessment, o profiler, né? A gente trabalha em cima disso e te passa aí quais que são as competências comportamentais que aquela pessoa tem mais desenvolvida. Então, é muito nesse sentido que a gente atua aí no mercado. Mas pode complementar. Você, Falei na muito da verdade... Solids, né? Não, você, na verdade, falou o que eu ia falar. Eu ia falar justamente essa frase. A gente contrata pelo conhecimento técnico e demite por comportamento. Acho que isso também já diz tudo, né? Exatamente. Do quanto é importante a gente olhar para o comportamento e para o fator humano mesmo. É uma... Pode falar, Aline, desculpa, Não, porque eu te para mim tá bem cortei. lentinho aqui. Não O pode ponto que eu ia te seguir. falar é que, assim, as pessoas, elas acham que, poxa, eu contratei uma pessoa pela parte técnica, né? E tá tudo certo. Ou eu contratei só pelo comportamento. Eu também não acredito nisso, tá? Eu sou da onda contrária. Eu acho que tem que ter um balanceamento. Você tem que contratar uma pessoa que ela tenha a parte técnica legal e que ela tenha um comportamento também que esteja alinhado com o que você espera para aquela função, né? Então, o que eu gosto de falar bastante, assim, já aconteceu assim já vi, né, em diversas empresas que eu inclusive trabalhei, que estive dentro dessas empresas, né, onde a gente contratava muito com base, olha, vou olhar o currículo, né, às vezes a pessoa vai lá, bate o olho na instituição, de qual instituição que eu vim, né, o que essa pessoa tem de capacitação técnica, e aí quebrar a cara por causa de comportamento, e já vi muita organização fazer o contrário também, contratar só pelo comportamento e esquecer da técnica. As coisas elas têm que estar alinhadas, né? Eu preciso contratar uma pessoa que ela tenha técnica e que ela tenha comportamento. Ela pode, às vezes, não ser a melhor na técnica, nem a melhor no comportamento, mas ela está alinhada. Eu sei que dentro do meu negócio eu consigo desenvolver ela, né? Então, eu vou voltar de novo. Vendas, né? Seu negócio, ele consegue capacitar aquela pessoa para ela ser uma boa vendedora, né? Então, eu consigo ali dentro do meu negócio, com a estrutura que eu tenho, treinar essa pessoa, né? Um vendedor, às vezes, mais experiente que eu tenho, ele consegue fazer bons treinamentos, né, por exemplo, e ele consegue trazer esse conhecimento para as pessoas. Então, eu posso abrir mão um pouquinho da parte técnica e focar mais no comportamento. Mas a gente tem que sempre colocar isso na balança, isso tem que ser ponderado. Ô, Matheus, só fazendo um complemento aí da sua fala, eu gosto de falar assim, às vezes a pessoa que é muito técnica, ela vem para a empresa para somente trabalhar. Então, eu venho, eu vou trabalhar, eu preciso entregar o que eu me proponho. E, às vezes, ela tem muita dificuldade de relacionamento. Então, é a pessoa que entrega bem, mas, às vezes, usando uma palavra assim, uma frase feita, e deixa um rastro de sangue para trás. Porque ela não consegue se relacionar com as outras pessoas. Em contrapartida, a gente tem pessoas que têm muita facilidade de relacionamento e, às vezes, chega na empresa e só se relaciona. Faz amizade com todo mundo, é o boa praça, mas não entrega o que precisa. Então, eu gosto de falar assim, eu não quero alguém que venha só para trabalhar, eu também não quero alguém que venha só para fazer amigos. Eu quero alguém que faça amigos enquanto trabalha. E aí eu acho que é o equilíbrio entre essas duas coisas. Consegue entregar o resultado, mas consegue relacionar com as outras pessoas também. Exatamente, eu concordo com você total. Assim, o que eu vejo é muito engraçado, assim, porque a gente está falando tanto de cultura, né? E às vezes a gente não para pensar nisso. Eu fico pensando assim, você está numa empresa que todo mundo é extremamente colaborativo, né? Dentro do seu negócio, todo mundo é colaborativo, um ajuda o outro e tudo mais. E aí você traz do mercado, né, uma pessoa extremamente individualista, por exemplo, né? Não falando que ser individualista é ruim, né? Pode ter aí os vieses, às vezes, dependendo do negócio, né? E é muito importante. Uma pessoa que ela tá ali muito focado no eu. Se você faz isso, olha o baque de cultura que você já trouxe, né? Que aquela pessoa, ela não vai... É muito difícil que uma pessoa dessa, ela consiga se adaptar ao negócio. Então, assim, o que a gente fala muito na Solids a gente precisa muito estudar essa cultura. O RH, né? O setor aí de gente e gestão, ele tem que estar muito atuante nessa parte. Ele tem que estar ali
Olhando a cultura, fazendo com que todos esses processos eles caminhem juntos, né? E como a gente está muito focado em pequenas empresas, né, Aline? Às vezes a gente vai conversando aqui e a cabeça das pessoas vai inchando, né? De tanta coisa que a gente está falando e de tantas questões. Mas é aquilo que eu te falo, aquilo que a gente sempre conversa, que você trouxe muito bem com as suas ações, né? Com ações que você trouxe aí para sua empresa. Às vezes está num pequeno gesto. Às vezes é uma caixinha de bombom que você entregou ali no final do expediente. Isso não estou reduzindo o RH, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas estou falando, aquilo é um símbolo. Aquilo gera um símbolo organizacional. São meia hora do seu dia que você parou para conversar com um funcionário e ele viu ali o valor que ele tem, né? Ele conseguiu perceber aquilo. E à medida que a sua empresa vai crescer, né, obviamente, você vai precisar de mais gente, né, cuidando disso para você, certo? É o que eu falo. Você não... isso é uma coisa que eu vou até entrar nessa parte um pouco indignado com essa parte. Você não contrata um dentista para fazer o contrato da sua empresa, né? Você não faz isso. Você contrata um advogado. Aí na hora que a gente vai falar de gestão de pessoas, recursos humanos, a pessoa vira e fala assim: ah, não, mas eu sei fazer recrutamento e seleção. Pô, eu sei, né? Eu sei gerir pessoas, eu sei fazer uma ação aqui de reconhecimento, né? E aí ela acha sempre que ela sabe. Quando é recursos humanos, ela sabe, né? Agora, quando é questão de contrato, contabilidade, a gente gasta, a gente investe também, né? Que é uma parte muito importante do negócio. Então, a gente tem que saber dosar. É buscar. É uma coisa que você fala muito também, né, Aline? Eu acho que é legal você complementar. De buscar. Às vezes, eu não posso contratar de fato, né? Eu estou numa pequena empresa, eu estou ali numa situação mais apertada, não posso contratar uma pessoa para cuidar disso para mim agora, eu não estou podendo investir tempo nisso agora, né? Mas busca um pouquinho de conhecimento, né? Busca entender um pouquinho mais o que está ali por trás, o que você pode fazer, né? O que está alinhado de fato com o negócio e com gente de gestão, com recursos humanos. Matheus, uma coisa que eu questiono muito, acho que quem convive comigo sabe o quanto eu sou questionadora nesse aspecto, é que quando a gente fala de RH, a gente está falando de gente, né? De fator humano. Então, como é um fator humano, as pessoas acreditam que por ser gente, não precisa de ter um conhecimento técnico específico para atuar sobre isso. E não é, porque são ações que são humanas, mas que são estratégicas ao mesmo tempo. O RH, efetivo, ele tem que ser estratégico. Então, a gente precisa de investir no conhecimento também, do conhecimento técnico. Não é porque a gente está falando de gente que a gente não precisa ter um conhecimento, uma formação nessa área, né? Trocar ideia com pessoas que já têm mais experiência ou que têm essa formação para buscar ter esse entendimento desse fator humano na empresa. Então, eu sou muito questionadora em relação a isso. Eu vejo muitas pessoas, às vezes, se aventurando na área de RH, se dizem autodidata, mas, ao mesmo tempo, implantam ou conduzem as coisas de uma maneira que não são profissionais e, às vezes, o tiro sai pela culatra. Porque não é só fazer oba-oba, não é só festa, não é só estimular as pessoas a se abraçarem na empresa. Tem muita coisa e esse trabalho é um trabalho muito sério. Então, a gente não pode também confiar as pessoas da nossa empresa, confiar a nossa empresa a um aventureiro. Acho que a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Eu queria a gente tem uma pergunta aqui, mas eu queria só fazer mais uma colocação. Eu vou tirar aqui, porque eu acho que eu estou com o retorno da minha própria voz aqui. Quando você fala a questão lá de não tirar um tempo para conversar com o funcionário. Às vezes, o gestor, né, o dono da empresa, não tem tempo, é tudo muito corrido, são poucas pessoas, então ele não tira um tempo para conversar com o funcionário. Mas quando esse funcionário erra, ele tira um tempo para chamar a atenção do funcionário. Então, a impressão que passa é que o funcionário nunca é visto pelo que ele faz bem feito, mas ele é visto pelo que ele faz mal feito. E isso gera uma insatisfação muito grande, porque as pessoas, elas gostam de se sentirem reconhecidas, gostam de se sentirem pertencentes. Então, se você não tira tempo para
falar o que elas fazem de bom, mas tira tempo para falar dos erros, isso também pode ser um tiro no pé. O que eu, assim, até vou complementar antes de ver a pergunta, mas assim, é uma frase que é bem conhecida aí também, mas que a gente precisa reforçar. A falha, ela é a sementinha da inovação. Se eu tenho medo de errar dentro do negócio, não tem inovação dentro do negócio, nunca vai ter, né? Por quê? Se as pessoas não erram, se elas não podem testar, se elas não podem, enfim, fazer o que for ali dentro, né? Se gera essa cultura de medo, aí não tem inovação, não nasce nada novo, né? Fica aquela coisinha de sempre. Eu vou ficar ali, vou aprender aquele processo, vou me especializar nele, porque é por isso que eu sou reconhecido, só quando eu faço... Não, é aquele negócio, né? Não é... Dentro da caixinha, né? A gente não fala da cenoura e do chicote, né? Que o pessoal fala. Às vezes o líder ele nem dá a cenoura, ele dá o chicote mesmo, né? Aí eu só tenho que andar naquela ali para não tomar a chicotada, né? Mas eu nunca recebo a cenourinha. Então, assim, a gente tem que mudar essa nossa mentalidade. Aí volta naquele assunto que eu amo, né? Que é a vulnerabilidade. Porque ser humano, a gente está condicionado em algum momento a errar. Se a gente está fazendo gestão pelo medo, se as pessoas não podem errar, elas não podem criar também. Porque para você inovar, você precisa ousar. E você ousar, pode ser que aconteça algum erro aí. Lógico que ninguém trabalha, se eu errar, tá tudo certo. Eu acho que a gente tem que ter alta responsabilidade também. Ninguém trabalha falando, ó, tá tudo certo se eu errar. Então, eu trabalho mirando 100%. Mas se em algum momento eu falhar, tá tudo bem também. Né? São oportunidades da gente revisitar o processo e ver o que pode ser feito para melhorar também. Então, um lugar onde não é permitido as pessoas errar é um lugar onde não é permitido inovar também. Concordo 100%. Pra gente, quero sim. Gente, primeiramente o pessoal está elogiando aqui muito a nossa live, que bate-papo mais gostoso, né? Quanto conhecimento, quanta coisa a gente está agregando e, na verdade, a gente não precisa ir tão longe, né? São coisas simples, como vocês dois vêm falando aqui, que é olhar para o ser humano enquanto ser humano, não enquanto um número, né? Na verdade, não é uma pergunta, é um comentário que a pessoa fez. Ela falou o seguinte: as empresas precisam cada vez mais entender que feedback. Eu preciso falar, mas eu preciso ouvir. Então, acho que vai muito no encontro que a Aline acabou de falar, né? Não só chamar atenção, porque para chamar atenção tem tempo, mas é ouvir, de repente, uma ideia, um comentário, uma observação que o gestor talvez não conseguiu ter e tem aquela percepção do colaborador ali. Então, é esse comentário que a pessoa deixou aqui pra gente. Não foi nem na nossa live, foi até no WhatsApp aqui que veio agregar, mas está parabenizando todos vocês. Tá show, bom comentário. Ô, Matheus, a gente está falando aqui sobre os processos de RH, acho que já... Quanto tempo que a gente já está? A gente já está 1h15? Nossa, se deixar eu fico aqui até amanhã. Para compensar, né? Uns minutinhos de atraso. Vamos então, Matheus, para ajudar as empresas, as pequenas empresas a implantarem processos de RH, vamos tentar trazer para essas empresas o que elas podem fazer. Porque a gente está falando muito assim de valorizar o fator humano, da implantação do RH, da importância do RH, mas o que elas podem fazer na prática, né? Se a sua empresa não pode contratar uma empresa terceira para implantar, para conduzir um treinamento dentro da sua organização, talvez o custo vai ficar mais alto. A gente tem empresas que têm turmas abertas, né, Matheus? Onde que você não precisa contratar uma empresa exclusiva para treinar o seu funcionário, você pode encaminhar esse funcionário seu para fazer um curso numa empresa que tenha turmas abertas, é até bom porque ele vai interagir com outros profissionais de outras empresas, vai ampliar a rede de contato. Se você vai fazer um recrutamento e seleção e você entende que não tem toda essa habilidade para fazer uma análise de um perfil de um candidato através das perguntas, da entrevista, ou não tem a técnica para fazer entrevista, porque fazer entrevista é uma coisa, bater papo com o candidato, ter uma conversa, vem cá, vou ter uma conversa, contratar pelo feeling, pela simpatia,
né? Conversar com o candidato não é só bater papo com ele, é diferente de fazer uma entrevista. Então, se você entende que não tem essa habilidade, né, talvez uma consultoria possa te ajudar a adquirir essa habilidade, ou você possa terceirizar esse trabalho como profissional autônomo. Concorda, Matheus? Eu acho que a gente tem que ter criatividade. Oh, A gente tem que... Tá cortando aqui. Pessoal, voltou? Voltou. Acho que voltou. Estão me escutando? O ponto que eu ia te falar, você falou muito sobre essas questões, a gente já tinha falado um pouquinho desses autônomos, eu acho que você apontou muito bem. Seja um treinamento ali dentro de uma instituição que já provém aquilo, hoje a gente tem diversos treinamentos online, né, que podem ser interessantes aí, tanto para você contratar quanto para os funcionários fazerem de graça, você ir lá, garimpar, entender qual que é mais interessante. Cursos online, tem tanto curso online, até mesmo gratuito. Gerar essa discussão dentro da empresa, né? Parar com o pessoal. Pessoal, na sexta-feira a gente vai sentar aqui, a gente vai discutir um pouquinho sobre o curso, né? Eu queria trazer alguns pontos, algumas ponderações aqui para vocês, mas eu ainda foco muito, eu gosto muito dessa parte dessas pequenas ações, sabe? Eu acho que isso tem um impacto que as pessoas elas não pensam muitas vezes como que isso pode ser positivo, sabe? Às vezes é reconhecer aquele... A gente fala, tem tanta coisa pequena, sabe? Eu vejo assim dentro da Solids mesmo. Olha que legal, fiz tem um tempinho, né? A gente já estava de quarentena. Eu fiz 1 ano de Solids. Eu recebi na minha casa uma pizza com uma cartinha da Mônica, né? Que é a nossa CEO, com ela me parabenizando ali pelo 1 ano, né? E tudo mais. Todo mês que a gente tem um resultado legal, a gente premia dentro da Solids a pessoa que a gente chama de herói do mês, né? O que é isso? É uma pessoa que teve uma atitude que foi interessante para o nosso negócio, né? Foi interessante para todo mundo, onde ela demonstrou um valor da Solids no dia a dia. O que isso está reforçando? Está reforçando a cultura Solids, né? As pessoas são valorizadas pelo que elas entregam ali dos valores, do que a gente vê nos valores. Não é só o resultado, não é só porque eu bati meta, né? Não é só isso, é porque eu demonstrei que eu tenho um valor da Solids e isso é muito interessante. Então, eu acredito muito nessas coisas, sabe? Premiar a pessoa, às vezes, com uma caixinha de bombom. Olha para você ver o nível que a gente está falando aqui, né? São ações pequenas, igual eu falei. As pessoas, às vezes, elas não prestam atenção no tanto de impacto que isso tem, o tanto que isso pode ser um reforçador, né? A gente tem aí ações que você falou de ambientação. Não é simplesmente pegar a pessoa e jogar ela lá e falar assim, ó, faz isso aí, né? Olha, você faz assim, desse jeito, né? Olha, aqui a empresa funciona assim. Na Solids acontece isso também, tá, gente? A gente chega na empresa, a gente é apresentado de mesa em mesa, né? Para que todos nos conheçam e a gente saiba também o que cada pessoa ali dentro daquele time faz, né? Então, assim, isso é mais... Google Forms, gente. Você consegue rodar um Google Forms, você consegue rodar uma pesquisa de clima dentro da sua organização só usando isso. Ó, a Solids faz isso também, mas eu estou dando uma dica aí para o pessoal, né? Então, o Google Forms também, você pode rodar uma pesquisa sobre qualquer coisa. E às vezes também nem precisa ser um prêmio físico. Se você fizer um bottom e coloca aqui, ó, herói do mês, e aquele funcionário vai ficar com o bottom aquele mês inteiro, e no outro mês o outro funcionário que for o herói do mês vai usar esse bottom, é uma coisa simbólica, porque o importante é o reconhecimento. Né? Aqui, por exemplo, acho que a gente faz uma coisa aqui dentro do nosso DHO, e eu acho que vocês fazem aí também, que é o Mandou Bem. A gente reconhece dentro aqui do nosso setor quem foi aquela pessoa que fez uma ação extra que não estava na cadeira dela, vamos dizer assim, não era obrigação, mas ela fez alguma coisa. Vamos supor que alguém deixou um copo de café cair aqui no chão e essa pessoa foi lá, pegou o pano de chão e limpou. Não era obrigação dela fazer isso, talvez. Mandou bem, legal. Então, a gente vai colecionando mandou bem dentro do setor, e eu acho que isso é uma atitude tão simples e que é de reconhecimento, né? Eu estou falando esse exemplo simples aqui do café, mas eu acho que isso vai para outras coisas mais complexas também, né? A gente está falando aqui de RH, é tudo muito lindo, a gente está falando de gente, né? Corações. A gente sabe que não é, é uma frase que eu falo também, que todo mundo ri, que eu falo que RH não é só abraçar a árvore. O
O RH, ele é um setor estratégico, a gente precisa medir, a gente precisa controlar, a gente precisa criar indicadores, a gente precisa olhar para as pessoas, né? Mas não é fácil. Implantar isso dentro da empresa não é fácil, porque como a gente vem falando muito, isso tem muito a ver com cultura, não só com a cultura da empresa, mas com a cultura da liderança. Então, quando eu me proponho a criar um setor de RH ou estimular ações de RH dentro da minha empresa, eu tenho que estar aberto a abrir mão de crenças que talvez eu carreguei pela minha vida inteira e que a partir de agora eu vou ter que repensar sobre elas. Então, implantar o RH talvez é estar aberto. Como que eu vou colocar? Talvez pode ser um pensamento assim, como que eu vou colocar uma pessoa aqui dentro da minha empresa para me dizer o que eu tenho que fazer? Como eu devo tratar as pessoas? Eu sou assim, eu sou dono da empresa e quem quiser trabalhar comigo é desse jeito. Então, pensar em RH, pensar nas pessoas, é pensar, olhar para dentro de si também, revisitar a sua essência, fazer um exercício de autoconhecimento, estar aberto também a quebrar paradigmas e começar a olhar para as pessoas, para a empresa de uma outra forma. Humanizar o ambiente de trabalho não é só uma questão de ser bonzinho. Humanizar o ambiente de trabalho é estratégico e é algo que eu acho que é um caminho sem volta. Acho que não cabe mais. Não cabe mais você fazer gestão na base do chicote. O regime de capataz, acho que já ficou para trás há muito tempo. Então, a gente precisa também quebrar os nossos paradigmas se a gente quer que a nossa empresa evolua, né? Porque ela só vai evoluir através das pessoas. Assim, o que eu vejo muito, Aline, que a gente estava falando de ações. Sai da zona de conforto, né? Exato. A gente estava pontuando algumas ações sem custo, né? Que era muito focado nisso, coisas que a gente pode fazer que tem o custo mais baixo. Mas o ponto que eu ia falar também, até para o empresário, né? Para as pessoas aí, não sei, as pessoas que estão nos assistindo, né? Para o pequeno empresário, muitas vezes, ele tem que pensar muito em recursos. Quem aí conhece um pouquinho da administração sabe que a gente é focado nessas coisas. E ele tem que pensar em recursos. E muitas vezes o recurso dele, que pode limitar ele em alguns momentos, é o tempo, né? Ele tem pouco tempo. E, assim, chega uma hora que você tem que delegar as coisas, né? Você tem que passar para alguém fazer para você conseguir, né? Tanto crescer como pensar em outros lugares estratégicos do negócio também. Então, o RH, assim, eu vejo muito como uma porta de entrada nesse sentido, né, para a gente trazer pessoas para nos ajudar e principalmente, até como forma, a gente estava conversando um pouco sobre como fazer ações que não têm custo. Olha que legal para uma pessoa se ela vê uma perspectiva de se desenvolver junto com você, né? Dessa empresa está crescendo e eu vou crescer junto com ela. Isso ser um ponto do nosso negócio. O que eu quero trazer com isso? Já pensou que às vezes pode ser uma coisa pequena, que você pode estar ligando uma pessoa para o seu time, que isso gera uma valorização muito grande daquela pessoa, né? Seja ali olha, cara, você pode, óbvio, né, gente? Eu entendo muito a cabeça do pequeno empresário aí, mas vamos lá. Você vai começar a fechar o caixa aqui para mim todos os dias, né? Você vai começar aqui para mim a fechar a loja todos os dias. Vamos ir para um nível mais profundo, né? Olha, quando a gente tiver nessa loja aqui, à medida que a loja vai aumentando, as pessoas verem que uma pessoa que era ali, né, que iniciou naquele negócio, ela foi reconhecida e virou gerente da loja. Isso são coisas que a gente precisa pensar no nosso negócio. Então, só queria te complementar nesse pontinho aí. Eu acho que a gente está falando demais, né, Matheus? Eu vi a cara da Graciane ali, eu falei, Se deixar, a gente vai ficar falando aqui até amanhã. Ainda mais eu que sou comunicador. Então, eu acho que a gente conseguiu, pelo menos, passar um pouco por cada uma das áreas do RH, né? A gente falou de treinamento, a gente falou de recrutamento e seleção, desligamento, desenvolvimento, cultura, fator humano, vulnerabilidade dentro da empresa. Eu espero que a gente tenha conseguido, nesse pouco tempo, né? Porque o tempo da live a gente se estendeu um pouco, mas para abordar esse tema acaba sendo pouco tempo.
Eu espero que a gente tenha conseguido agregar, acrescentar alguma coisa, trazer algum insight, alguma ideia para os pequenos empresários. Eu, particularmente, me coloco também à disposição, se precisarem. Tenho certeza que o Matheus também. O Matheus é super solícito. Sempre que eu preciso, Matheus, vamos conversar. A gente sempre conversa, né, Matheus? A CDL também, eu vejo que todos os esforços que a CDL faz para poder entregar algo de valor para os associados. Então, eu espero que essa nossa live, esse nosso bate-papo tenha sido algo de valor que a CDL tenha entregado aí para os associados. Eu agradeço muito, viu, pelo convite e sempre que precisar, eu estou aqui. Eu que agradeço a colaboração de vocês dois aí, a Aline, que é uma parceira que está sempre aqui do lado nosso, e eu sempre grito ela aqui quando precisa, e ela é sempre muito solícita para agregar a gente enquanto CDL, e a gente conseguir repassar, né, esse conhecimento, essa contribuição para os nossos empresários. A você, Matheus, pela parceria, por aceitar o convite. E para fechar a nossa live, eu deixo uma surpresa para o nosso associado, né? Para o nosso comerciante, lojista em Curvelo. A partir de agora, a CDL ela é parceira oficial da RH Sólido. Então, empresário, lojista, quer saber mais sobre tudo que a Aline, que o Matheus falou aqui, como colocar isso em prática na sua empresa, me liga lá amanhã na CDL, que a gente vai fazer o contato, e vocês vão conhecer um pouquinho de como estruturar o RH, né? Não o RH, mas como lidar com as pessoas, como cuidar da maior riqueza que é o ser humano dentro da sua empresa, que é através dele que gera a sua riqueza financeira, né? Então, estamos aí, CDL Curvelo, com parceria RH Sólidos, para contribuir mais ainda para o nosso comércio da cidade, para que nossas empresas possam crescer cada vez mais e agregar na nossa cidade. Mais uma vez, muito obrigada a vocês dois. Muito obrigada a todos vocês que estão conosco até agora. Essa live, claro, gente, que vai ficar gravada. Vai ficar sim. Porque um material como esse, não dá para simplesmente passar por ele e não assistir outras vezes, né? Então, o material vai ficar disponível. Amanhã, eu já estou encaminhando para todos os nossos e-mails. Quem quiser pode me ligar e eu mando o link, tá? Então, pessoal, fiquem atentos. Vem muita novidade pela CDL aí. Estamos com uma campanha muito forte de valorização do comércio local. Mais do que nunca, é o momento mais propício que a gente precisa abraçar o nosso comércio local. E a gente abraça assim, agregando conhecimento aqui num setor, depois em outro, até a gente mudar essa cultura, né? Então, gente, muito obrigado. Boa noite para vocês e até breve. Matheus, muito obrigada. Obrigado, que isso, Graciane. Espero aí ter muitos parceiros na Sólidos, né? Tomara que a gente tenha pessoas interessadas aí. E agradecer mais uma vez, né, a parceria minha com a Aline aí, ela já é de longa data. Então, eu já muito uso obrigado, a Sólidos. Se alguém quiser saber, né, as vantagens de usar a ferramenta, também eu estou à disposição. Exato, minha parceria com a Aline aí é bem bacana, já tem muito tempo. E agradecer vocês pela oportunidade, adorei. E já vou parar de falar, tá, gente? Senão eu fico falando aqui mais meia hora. Tchauzinho para vocês. Tchau, gente. Obrigada.